Bem, pessoal, tudo bem? Eu sou o Romário, sou o novo professor de vocês do curso de auxiliar em ADM, certo? Já fui professor da casa aqui durante quase 10 anos, trabalhando nesse mesmo curso de ADM, também no curso de informática básica. Dei uma saidinha, tivemos esse intervalo aí, e agora fui convidado novamente pela Top Curso para estar realizando esse trabalho com vocês, certo? Trabalho de ministrar as aulas. Então, eu estou ministrando as aulas no curso de auxiliar de educação no modo presencial e agora também no modo online, que é justamente para a turma de vocês. Então, não temos muito para começar agora, certo? Nós vamos nos conhecendo melhor ao longo do nosso curso, certo? Que nós vamos trocando ideias, conversando, tirando dúvidas, sugestões, através principalmente do nosso grupo de WhatsApp da turma, certo? Para que nós possamos estar realizando esse trabalho da melhor forma possível, para que vocês possam ter o melhor entendimento possível e possam sair assim desse curso com a maior quantidade, a maior gama de informações e conhecimento necessário para se colocar no mercado de trabalho, ou quem já está no mercado de trabalho, para aperfeiçoar suas habilidades, certo? Então vamos aqui. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos falar sobre esse conteúdo tão importante para todos nós, principalmente para quem já está inserido no mercado de trabalho e também para aqueles que estão querendo se iniciar agora no mercado de trabalho, que é o conteúdo de juros simples. Esse conteúdo de juros simples, ele faz parte do nosso módulo de matemática financeira comercial, certo? E antes desse conteúdo de juros simples, nós tivemos, vocês tiveram algumas aulas referentes a parte introdutória desse módulo, que é justamente os conhecimentos, as noções básicas de matemática financeira, certo? E aí nós vamos relembrar um pouquinho aqui sobre elas, mas o nosso foco principal é justamente o nosso conteúdo de juros simples, certo? Para dar início ao nosso conteúdo de juros simples, nós vamos entender que os juros, certo? Seja ele simples ou composto, mas hoje nós vamos focar no simples, nada mais é do que uma taxa de acréscimo. Bem, taxa de acréscimo. Geralmente as pessoas entendem da seguinte forma: comprou no mercado local, não pagou na data acordada, na data que foi o acordo, as pessoas costumam embutir uma taxa, essa taxa de acréscimo. Por que acréscimo? Porque ela eleva o valor do produto ou serviço que foi adquirido e não foi honrado na data acordada. Então, por isso que nós dizemos que o juros simples nada mais é do que uma taxa de acréscimo, certo? Porque ela eleva o valor do produto ou serviço. Bem, sendo uma taxa de acréscimo, a nossa taxa, para o nosso contexto aqui do conteúdo de juros simples e também para os outros conteúdos do módulo de matemática financeira, ela sempre vem acompanhada do símbolo de percentual. As pessoas usualmente costumam chamar de porcentagem, mas o nome correto é percentual, porcentagem percentual, certo? E aí nós vamos lá para a definição do que seria esse símbolo de porcentagem. Porcentagem nada mais é do que divisão por 100. Sempre fala lá 20%. 20% nada mais é do que 20 dividido por 100, certo? 10% nada mais é do que 10 dividido por 100. Então, a nossa definição própria de porcentagem através desse símbolo nada mais é do que divisão por 100. Então, fica bem claro isso. 20% é 20 dividido por 100. 10%, 10 dividido por 100, certo? A partir de agora, nós iremos utilizar para os nossos conteúdos de matemática financeira sempre a taxa, certo? A taxa atrelada ao símbolo de porcentagem, e a nossa taxa também, gente, ela será representada pela letra I minúscula. Aqui no material a gente vai ver, material da aula, a gente vai ver que eu coloquei basicamente o I maiúsculo, é porque eu costumo, para a gravação das aulas, escrever no quadro, certo? Em caixa alta, para mim fica bem mais visível, certo? Mas a gente vai ver, certo? Dessa forma. E também vocês podem ver um material de outra forma e outros materiais de outra forma, certo? Representado pela letra N minúscula, certo? Vamos lá. Então aqui nós recebemos a definição de juros simples, nada mais é do que uma taxa de acréscimo, e atrelada ao símbolo de porcentagem, que nada mais é do que divisão por 100, certo? Então desse contexto nós vamos. Por que juros simples? E aí nós vamos começar a diferenciar dos juros compostos. O juros simples, porque nós podemos entender ele como uma reta, uma contínua.
sem o que? Sem alterações, sem reajustes, certo? Sem reajustes, sem alterações de valores. Então, como uma regra, nós temos que a taxa, os juros que é pago no primeiro período, ele é pago também até o último período. Gente, na matemática financeira, na contabilidade, nós chamamos os meses de período, nós chamamos os anos de exercício financeiro. Então, por isso que eu me referi a períodos. Então, os juros que é pago no primeiro período é o mesmo que é pago no último período. Então, nós temos uma constante, nós não temos alterações, certo? E aí nós vamos partir para a parte das nomenclaturas. Simples, simples, simples. Nós só temos isso nos juros simples, nas nomenclaturas. O J representa os juros, o C representa o capital, o I representa a taxa, que sempre vem acompanhada do símbolo de porcentagem, certo? Essa taxa ela pode vir também, ela vem com I minúsculo, é porque eu costumo escrever com I maiúsculo, e o T representa o tempo, que são os elementos que nós iremos utilizar na resolução, ou seja, das questões de juros simples, certo? Essas são as nomenclaturas. E aí eu trago para vocês também as expressões que as pessoas costumam chamar usualmente de fórmulas, certo? Eu não chamo de fórmulas porque a fórmula é uma coisa pronta, que não se modifica. Aqui, no cálculo de juros simples, ela pode sofrer algumas alterações, mas nós iremos utilizar sempre a mesma nomenclatura, sempre os mesmos elementos aqui presentes, certo? Só iremos separar algumas vezes com a diferenciação. Por exemplo, uma questão pede para calcular os juros, outra questão pode pedir para calcular o capital, outra questão pode pedir para calcular o tempo, outra pode pedir para calcular a taxa. Então, há essas variações, essas alterações, mas as nomenclaturas são as mesmas. Então, aqui, as expressões da primeira nós temos aqui, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. E a segunda, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Vamos lá entender por que essas duas e qual a diferença entre elas. A primeira, juros, J de juros, C de capital e de taxa e T de tempo. Nós utilizamos essa expressão aqui, gente, quando nós temos a possibilidade, nós queremos, antes de levar a taxa para o cálculo, realizar a divisão por 100. Já que a taxa vem acompanhada do símbolo de porcentagem, e a nossa porcentagem significa o quê? Divisão por 100. Então, antes de a gente levar essa taxa para a efetivação do cálculo, a gente costuma dividir essa taxa por 100. Aí a gente já leva o valor da taxa dividido por 100 para o cálculo. Caso vocês não queiram realizar dessa forma, queiram realizar da outra forma, nós temos isso aqui, juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Por quê? Porque a nossa taxa é obrigatoriamente dividida por 100. Observe, gente, que a parte da expressão que é dividida por 100 é somente isso daqui, Esse J, que representa os juros, não entra na divisão por 100. Então, vou fazer o quê? Multiplicar o capital vezes a taxa vezes o tempo e dividir o resultado por 100. Aí eu vou encontrar o valor dos juros. Certo? Até aí, tranquilo. Vamos lá. Para a gente sintetizar melhor e colocar em prática o que a gente viu aqui na teoria, vamos aqui para um pequeno exemplo. Nesse exemplo, o que nós temos? Suponhamos que determinado indivíduo pegou emprestado de algum colega, ou seja, Paulo pegou emprestado de João um capital no valor de R$1.000. É o valor que ele pegou emprestado. Aí ele falou com o João, olha João, eu lhe pago esses R$1.000 durante 5 meses, em um tempo de 5 meses, que é o período que eu lhe pago. Só que o que acontece? João falou assim, eu vou emprestar o dinheiro a Paulo, só que para eu não perder de forma, para que esse dinheiro não fique parado, para que eu empreste esse valor para Paulo, R$1.000, e receba os mesmos R$1.000, eu vou embutir nesse empréstimo uma taxa de juros, para que eu possa ter algum ganho. Essa é a minha lucratividade, certo? Então ele embutiu aqui uma taxa de juros de 10% ao mês. Pronto. Então Paulo vai pagar para João o valor que ele tomou de emprestado, mais os 10% ao mês durante 5 meses. E a gente vai calcular qual o valor total dos juros que Paulo irá pagar para João. Referente a isso, gente, o que a gente tem que levar em consideração é isso aqui que vocês já viram lá nos conceitos básicos da matemática financeira. Que um bimestre representa 2 meses, um trimestre representa 3 meses, um quadrimestre representa 4 meses.
e um semestre representa 6 meses. Isso aqui é tão importante a gente saber, porque muitas vezes a gente pode receber a taxa de uma forma e pedir para se calcular de outra forma. Por exemplo, a gente pode receber a taxa ao semestre, taxa semestral, e pedir para calcular mensal. Aí a gente tem que fazer essa transformação de uma taxa semestral para uma taxa mensal, para depois a gente levar para o cálculo, certo? Mas isso aqui são coisas que a gente vê aí ao longo do curso. Isso é importantíssimo. E é importantíssimo a gente saber fazer também essa conversão de uma taxa uma taxa semestral para uma taxa mensal e por aí vai, certo? Coisa que acredito que vocês já tenham visto na aula anterior, que foi os conhecimentos básicos da matemática financeira. Pronto. E aí eu trouxe para vocês na resolução duas formas de resolução para esse exemplo. Dois métodos. O primeiro método aplicando a primeira expressão e o segundo método aplicando a segunda expressão. Certo? Vamos lá para a resolução através do primeiro método, utilizando a primeira expressão. Vamos lá. Utilizando aqui essas informações desse mesmo exemplo, certo? O capital de R$1.000, um tempo de 5 meses, uma taxa de 10% ao mês e calcular os juros. Vamos lá. Juros é igual, nós costumamos dizer que juros é igual a CIT, capital vezes taxa vezes tempo. Vamos lá, então juros é igual. Qual o valor do nosso capital? O nosso capital é R$1.000, então R$1.000 vezes. Qual o valor da nossa taxa? A taxa aqui no exemplo está 10% e aqui na resolução está 0,1. Por que, Romário? Bem entendido. Primeiro modo, nós sempre dividimos a taxa por 100. Então, se nós pegarmos essa taxa aqui, 10% ao mês, e dividir 10 por 100, nós vamos encontrar o valor de 0,1. Certo? Então, esse é o valor da taxa. E o tempo é igual a 5 meses. Está aqui, Então, se nós multiplicarmos 1.000 vezes 0,1 vezes 5, nós vamos encontrar o total de R$500. Então, nessa transação financeira, dentro dos 5 meses, João pagou a Paulo um montante de um total de R$500 referente aos juros e não referente ao valor que ele pegou emprestado, referente aos juros. Então pagou R$500 somente de juros, certo? Então o primeiro método foi aí, através da primeira expressão. Vamos lá para o segundo método, através da segunda expressão. E esse segundo método eu vou trazer para vocês de duas formas distintas. Na primeira forma a gente utiliza sem fazer o que nós chamamos de simplificação, certo? Sem simplificar o cálculo, o próprio nome já diz, simplificar, tornar mais simples. Porque, gente, o que acontece? Quando nós estamos realizando os cálculos utilizando um equipamento eletrônico, ou seja, uma calculadora, fica fácil de fazer esses cálculos. Mas quando nós estamos utilizando a caneta, sempre se nós simplificarmos o cálculo, sempre ficará mais fácil. Então, segundo método utilizando a segunda expressão. Mesmo exemplo, capital de R$1.000, tempo de 5 meses, taxa de 10% ao mês. Vamos lá. Segunda expressão, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo, ou seja, juros é igual a CIT dividido por 100. Então, juros é igual 1.000 vezes 10, 1.000 é o que? Capital, é R$1.000, vezes a taxa, que é 10, de 10% ao mês, e o tempo que é 5 de 5 meses, certo? Tudo isso aqui, gente, dividido por quanto? Dividido por 100. Por que por 100? Porque a taxa está sempre atrelada ao símbolo percentual, de porcentagem, e nesse símbolo de porcentagem a definição que nós temos é somente divisão por 100, certo? Então nós temos aqui 1.000 vezes 10 dá 10.000, certo? 10.000 vezes 5 dá 50.000. 50.000 dividido por 100 é igual a 500. Então nós temos aqui um total de 500. A segunda forma de resolução desse segundo método, gente, através do modo da simplificação, nós vamos ver que é basicamente parecida. Mas, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Utilizando os mesmos valores, juros é igual capital é igual a R$1.000, taxa é igual a 10 e tempo é igual a 5, dividido por 100. O que seria simplificar? Eu reduzir o tamanho do meu cálculo. Ali, o capital é de R$1.000, certo? Dividido por 100. Então, o que eu fiz?
eu simplifiquei, eu reduzi cortando os zeros. Cortando os zeros a gente corta casas. Então, ó, aqui no R$ 1.000 eu cortei 2 zeros e aqui embaixo no R$ 100 eu cortei 2 zeros. Então, o que acontece? A quantidade de zeros que eu cortar no meu numerador em cima é a mesma quantidade, tem que ser a mesma quantidade que eu vou cortar no meu denominador embaixo, certo? Não posso cortar 2 zeros em cima e um zero embaixo, não, tem que ser a mesma quantidade, senão não estou simplificando. Então simplifiquei, era 1.000, cortei 2 zeros, ficou 10, era 100, cortei 2 zeros, ficou 1. Então o que nós temos? Ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 5, 500. 500 dividido por 1 é igual aos mesmos R$ 500. Então vocês viram aqui que através dos dois métodos nós conseguimos fazer a resolução da questão, certo? E o segundo método nós podemos resolver de duas formas distintas, sem utilizar o processo da simplificação ou utilizando o processo da simplificação. Aí fica a critério de quem está resolvendo. Geralmente as pessoas costumam dizer que simplificando está confundindo mais minha cabeça, mas não, isso é através da prática. O próprio termo já diz, simplificação, vem de tornar mais simples, simplificar. Então está aqui, ó, sem utilizar o processo da simplificação, utilizando o processo da simplificação. Então utilizamos, nos deparamos sempre com o mesmo resultado referente aos juros. Gente, essa questãozinha que a gente resolveu, a gente pode muito bem representar aqui através de uma reta numérica. Pronto, o que acontece? Eu disse para vocês aqui no início que os juros simples nós podemos entender como uma reta sem o que? Alterações. Então, por isso que é uma reta. Ó, uma reta sem alterações. Nós vamos ver que os juros compostos, ele tem alteração. Então, ele é uma crescente. A reta cresce, reta cresce, reta cresce. Por quê? Porque existe um elemento que faz esse juro ser cumulativo. Então, por esse juro ser cumulativo, é que ele é uma crescente, certo? Mas já no juros simples, não. Juros simples não temos alterações. Então, podemos bem entender aqui, ó. O que aconteceu aqui nesse juros simples, gente? Ó, vamos entender. Aqui disse que Paulo pegou de João um capital de R$ 1.000 emprestado, certo? Pegou R$ 1.000 emprestado, no tempo zero. Pegou hoje, certo? R$ 1.000 emprestado. E aí disse para João que iria pagar João em 5 meses. Ó, primeiro mês, período, segundo período, terceiro período, quarto período e quinto período. Certo? E aí nós realizamos o cálculo através de dois métodos, encontramos quanto, gente, de juros que ele tem que pagar? R$ 500. Se é R$ 500 de juros que ele tem que pagar e ele diz que vai pagar em 5 meses, então o correto é pegar esse valor dos juros e dividir pela quantidade de meses. Então, se são R$ 500 dividido por 5, Paulo vai pagar a João um total de R$ 100 por mês referente aos juros. Então, no primeiro período, ele pagou, além da parcela referente o capital que ele podia emprestar, que foi de R$ 1.000, ele pagou R$ 100 de juros. No segundo período, pagou R$ 100 de juros. No terceiro período, pagou R$ 100 de juros. No quarto período, pagou R$ 100 de juros. E no quinto e último período pagou R$ 100 de juros. Ou seja, ele pagou ao final do quinto período para Paulo um montante de R$ 1.500. Por quê? Ele pegou R$ 1.000 emprestado e pagou R$ 500 de juros. Então, 1.000 mais 500, ele pagou R$ 1.500 de juros para João. Olha o que acontece. E aí, se eu perguntar para vocês, gente, pessoal, qual foi o valor que Paulo pagou para João mensalmente? Pronto. Tempinho para vocês pensarem. Sim. Pronto. Pergunta, refazendo a pergunta. Gente, quanto Paulo pagou mensal para João? Vamos lá. Se ele pegou um total de R$ 1.000 de capital e disse que ia pagar em 5 meses, então nós vamos pegar esse capital de R$ 1.000 e dividir por 5. Dividindo esse capital por 5, nós temos aí um valor de R$ 200 por mês. Então, ó, no primeiro mês ele pagou R$ 200 de capital, mais R$ 100 de juros. Então ele pagou quanto? R$ 300. No segundo mês, da mesma forma, pagou R$ 200 de capital, mais R$ 100 de juros, pagou R$ 300.
No terceiro mês da mesma forma, no quarto mês da mesma forma e no quinto mês da mesma forma. Então, se nós pegarmos esses R$300 que ele pagou a cada mês, ou seja, R$300 por mês, e multiplicar por 5, que é a quantidade de meses que quitou a sua dívida, então 300 vezes 5 dá um total de R$1.500 ao final desses 5 meses, certo? Então aqui, gente, está a nossa videoaula referente ao conteúdo de juros simples. Romário, mas tive dificuldade em alguma coisinha. Assista novamente a videoaula, certo? Veja onde foi que vocês não entenderam, certo? Somente a partir daí que a gente vai para o próximo passo, que é a resolução da atividade que vocês vão receber através da nossa plataforma, certo? Então, quando for realizar a atividade, tive dúvida, mensagem através de nosso grupo de WhatsApp. Romário, estou em dúvida com a primeira questão. Qual o procedimento? Vou lá e oriento vocês a resolução. Mas o primeiro passo é esse. Assistiu a videoaula, ficou em dúvida, assista novamente. Se persistir a dúvida, certo? Aí sim, remeta ao professor. Por que disso, gente? Por que o Romário está falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque o papel do professor é orientar e não dar respostas. O papel do professor é ensinar e não dar respostas. Então, quando eu falo para os alunos que ele tem que colocar a cabeça para funcionar, tem que quebrar a cabeça, é porque tem. Porque quanto mais a gente coloca a cabeça para funcionar, mais a gente quebra a cabeça, isso é um estímulo para o nosso cérebro. Ele vai se adaptando a sempre fazer dessa forma. E se nós ficamos acomodados, ele também vai se adaptar a ficar acomodado. E isso não é nada bom, principalmente quando se trata, gente, de disciplinas de ordem exatas, que é o caso da matemática. No nosso caso aqui é matemática financeira comercial, certo? Então aqui está para vocês a nossa videoaula de juros simples, certo? Para que vocês possam assistir com calma e realizar a atividade também com calma. Sempre que tiverem dúvidas, tirar as dúvidas com o professor através do grupo do WhatsApp. Romário, mas eu sou meio vergonhoso, sou retraído e não quero tirar as dúvidas no grupo. Bem, pode sim, chamar no privado. Mas o interessante é que vocês tirem todas as dúvidas no grupo, porque a dúvida de um colega pode ser a mesma dúvida de outro colega. E aí, quando o professor sana a dúvida do colega, está também sanando a dúvida dos outros colegas, certo? Evitando assim aquela repetição da mesma coisa, da mesma resolução, da mesma dúvida que está sendo sanada, certo? Então, gente, essa foi a nossa videoaula. Espero vocês na nossa videoaula de correção da atividade e desejo a vocês bons estudos e vamos até lá.